Olá, boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos como convidado Paulo Giannuzzi, que nos vai falar sobre ufologia e as sagradas escrituras. Então, amigos, eu peço que vocês possam partilhar esta live ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. Vamos ouvir então o nosso convidado, vai se apresentar para quem ainda não o conhece e vamos dar início à nossa live. Bem-vindo, Paulo, novamente ao canal Quinta Essência. Boa noite, amigo. Olá, Cláudia, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo gentil e carinhoso convite. Obrigado a todos vocês que aí estão a prestigiar este canal, este trabalho. Como sempre digo, investindo o seu precioso tempo nesse trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Eu estou à disposição. Paulo, iniciando aqui a nossa live, eu gostaria que pudesse partilhar connosco um pouquinho de algumas experiências que tenha tido dentro da ufologia. Tudo bem. Eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive muito interessante, porque normalmente o contatado, e no meu caso, eu já estudo e pesquiso isso há muitos anos, há quase 40 anos. Comecei bem cedo, adolescente. E também dentro da ufologia, tá? Não é fácil um ufólogo ter uma experiência. E isso, obviamente, obedece a um critério e nós estamos longe ainda de entender por que determinadas pessoas, e não poucas, são abduzidas, contatadas, etc. E tal. E eu passei por uma experiência bastante interessante, no mínimo interessante, dentre outras, mas eu acho que essa foi uma das mais marcantes. E como eu estava falando, o contatado ele evita falar sobre as suas experiências, mesmo sendo ufólogo como eu. E numa pesquisa de campo, com várias que eu fiz, além de outros tantos, a gente aprende que o objetivo maior numa pesquisa de campo é estar no lugar, só isso. E não criar expectativas, não esperar nada. A coisa acontece quando tem que acontecer, ou então é um local onde existe algum trânsito, obedecendo a linhas de força do planeta, obedecendo a locais com jazidas minerais, obedecendo a maciços de montanhas, embocaduras para bases intraterrenas, enfim. Depende de vários fatores, ou alguns desses conjugados. E, como eu disse, o contatado ele evita. A minha experiência, eu comentei com um amigo e irmão, Marco Antônio Petit, ele pediu para isso 10 anos depois da experiência, ele pediu para que expusesse pelo menos parte dessa experiência em público num seminário. E desde então, volta e meia, eu exponho. Como já expus isso, não tem problema nenhum aqui passar para vocês. Não que tivesse antes, né? Mas são coisas tão pessoais e a gente aprende também que na questão ufológica e na questão psíquica, espiritual, mental, metafísica, só quem passa pela experiência vai entender o outro que passou. É verdade. Embora muitos aceitem, né, entendam, compreendam o processo e tal, tem um ponto em que determinadas situações que ocorrem, só quem teve uma experiência parecida vai realmente entender, né? Como o caso aqui, que não sei se eu já citei aqui na live anterior, de duas pessoas conhecidas minhas, cientistas, um físico, outro astrônomo,
completamente céticos e pragmáticos Sim, que mudaram o seu modo de vida, o seu entender sobre o universo, né? Depois que pelo menos um viu um objeto oval pairando a 60 metros da cabeça dele, e o outro incrível. teve uma experiência também marcante, né? Que obviamente muda as pessoas. E, como já foi dito, não se sabe o critério disso, dos contatados serem contatados, né? Serem escolhidos para esse momento. E eu fui fazer uma pesquisa de campo, já escolado nisso, não esperando, na verdade, nada ou muito pouco, numa região do Planalto Central aqui do Brasil, a Chapada dos Veadeiros, um acampamento com 3 pessoas, com eu e mais 2 amigos, e em plena madrugada, deviam ser quase 3 horas da manhã, nós estávamos num lugar a 100 quilômetros de lugar algum, bem no meio do cerrado, acampados ali, e um ficou dormindo no carro, na época tenente da Marinha, médico, e nós dois, eu e nosso outro amigo, estávamos do lado de fora. Um céu maravilhoso. E eu estava simplesmente olhando o céu com binóculo, né? Até que, num dado momento, esse meu amigo, que na verdade foi o primeiro a ser contatado, o contato mesmo se deu com ele. Uau! Eu fui na aba. Eu fui por tabela, né? Então, ele me cutucou e disse: "Ô, Paulo, o que a gente está procurando não está lá em cima, não. Está ali na frente." Aí eu baixei o binóculo, olhei para a cara dele. "É mesmo? E a gente está procurando alguma coisa?" Aí ele disse: "É claro que nós estamos procurando alguma coisa, mas só que a gente não precisa mais, já nos acharam. Epa! Aí eu preciso ir lá." Eu: "Tá maluco? Escuridão plena, no meio do mato." Eu, já ufólogo, estudioso, preparado com essas coisas, já tendo tido outras experiências, eu disse para ele ir, eu fiquei. E ele, muito sensitivo, na época ele trabalhava bem a sua mediunidade, bem mais sensitivo do que eu, ele disse: "Eu vou lá." E eu respondi para ele: "Vai com Deus, tá? Vai pela sombra." E ele foi. Ele deu 10 passos e sumiu no breu. Meu Deus, que loucura! Aí eu: É "Caramba." preciso Eu aí coragem. fiquei muita. Parece que ele foi movido, parece que ele não era mais ele. Ah, E eu fiquei naquela: "Pô, eu vou junto, fico aqui, eu acordo o outro que está dentro do carro dormindo, não acordo, o que eu faço aqui?" Bom, vou esperar. Não demorou muito, ele gritou da onde ele estava: "Paulo, vem aqui, pelo amor de Deus!" ai, meu Deus! Nossa! A Chapada dos Veadeiros ela fica a uns 250 quilômetros aproximadamente ao norte de Brasília. O susto que o Acho que Paulo até, apanhou. acho que até Brasília ouviu. Então, Sim. eu fui lá e encontrei, mesmo enxergando quase nada, encontrei ele em pé, com as pernas abertas, braços estendidos, abertos, tremendo que nem vara verde. Ah, E como se uma descarga elétrica passasse por ele. Ele estava numa situação que a gente conhece aqui no Brasil, dentro do trabalho psicomediúnico, principalmente com cultura afro, que ele trabalhava em Umbanda, dentro do candomblé, quando o zelador de santo está para incorporar um orixá. É uma energia tremenda. Só que no sim. caso dele ainda não tinha controle sobre os chakras e o negócio foi muito intenso. Mas não era orixá, evidentemente, era uma gama de energia muito grande. E eu, instintivamente, no sentido de parar com aquilo, fazer com que ele voltasse ao normal, eu dei a mão a ele.
Em vez dele parar a tremedeira, eu comecei a tremer. Ai, meu Deus, A Paulo. descarga eu senti também, aí eu larguei a mão dele, continuei tremendo, e eu entendi ali que o que ele estava vendo eu passei a ver também. Tá? Foi se Uau! delineando uma silhueta, um azul neon, bem brilhante, devia ter uns 2,5 metros, 2,70 m, Um ser, aproximadamente, então. uma distância assim, no máximo 5 metros da gente. A gente olhava para aquilo assim. Ai, meu Deus, incrível. E depois, dias depois, já tendo voltado para o Rio de Janeiro, que é uma distância de mais de 1.200 quilômetros, já tendo voltado para o Rio de Janeiro, enfim, daí que eu entendi que pode ter sido um processo holográfico. Mas foi Sim. tão intenso que aquela energia nos tocou, principalmente o chakra cardíaco, de uma forma muito grande. E Ai, não meu conseguimos Deus. falar, verbalizar nada. Era só sentimento puro, associado a uma mente de lógica para intuitiva. E é aí que houve a comunicação, né? Puramente mental. Aquela silhueta tomou forma, né? E foi um ser tipo nórdico. Aquele tradicional, Nórdico. roupa prateada, cabelo começando aqui do meio da testa para trás, Sim. quase branco, bem escorrido, bem liso, um louro, como a gente chama na ufologia, um louro quase platinado, quase Uau, branco. que bonito. O olho, ele era oblíquo, ele não era puxado, ele era oblíquo. E Sim. naquela escuridão dava para perceber a íris, não me pergunte como, de Ai, cor que giro. violeta, né? Ai, meu Deus, que Muito lindo. mais violeta do que aquela da Elizabeth Taylor, né? Nossa, um negócio incrível. Maçãs do rosto muito proeminentes, boca pequena, fina, um porte atlético, pô, também com 2,70 m quase. Ih, E bem grande. mas você não percebe que ele é tão grande. Ele é bem proporcional, ou se mostrou dessa forma, né? Melhor dizendo, que é uma coisa que eu volta e meia insisto. Pode ser que eu esteja errado, porque eles se apresentam ao longo da história de acordo com a nossa capacidade de, Sim, de compreensão e assimilação, né? Antes eram anjos, alguns deles. Não estou dizendo que todo anjo é ET, tá? Mas não estou dizendo que todo ET é anjo. Tem os claro. dois. Anjos, ET, anjos, deuses, etc. Hoje nós entendemos, sob a ótica do advento da era espacial, as coisas de uma outra forma, ou levantamos outras possibilidades quando interpretamos até mesmo passagens de escrituras sagradas, né? Isso aí é o que a gente compreende hoje, diferente do que o ser humano compreendia no passado, mas realmente é assim que eles são, ou eles se apresentam no modo que nós podemos assimilar e entender hoje. Daqui a 500 anos, se não houver o contato, estaríamos, teoricamente, mais preparados para eles se apresentarem mais próximos do que são? Então, em verdade, a gente não sabe, né? Devemos É. ter cuidado com determinadas afirmações, porque a gente lida com o desconhecido, Sim, querendo sim, traçar de uma perfeitamente. forma bem humana, normal para o ser humano, um paralelo, uma analogia dentro do que a gente conhece, né? Incluindo nomenclaturas, funções, entendimentos de raças, civilizações, seres que não têm nada a ver com isso aqui, são completamente desconhecidos. Não sabemos se existe um padrão de desenvolvimento aí fora e nós estamos num estágio e eles estão em outro. Não sabemos que nível de desenvolvimento evolutivo eles têm, se eles passaram ao longo da história deles pelas mesmas coisas que nós passamos, estamos passando hoje. É uma incógnita geral. Então, eu acho que tem muita especulação tratada como afirmação, é preciso ter muito cuidado com isso, a meu ver. Nós temos indícios, tá? E é em cima desses indícios que a gente vai chegando cada vez mais perto do que realmente é. E para isso também, isso exige que tenhamos um crescimento interior.
um desenvolvimento evolutivo, uma eclosão consciencial, um processo de dentro para fora, até para compreendermos melhor, primeiramente, quem somos, autoconhecimento, como dizia Hermes Trismegisto, de onde viemos, para onde vamos, para, a partir daí, procurar uma interação ou estar aberto a uma interação mais sólida, mais consolidada com essas civilizações, mais perto do que eles realmente são, dando nós o primeiro passo, ou o passo definitivo, para um contato mais sério, para um contato. Eles só esperam isso de nós. Né? Então, enquanto não fazemos a nossa parte, N especulações são feitas, inclusive de gente que hoje em dia, porque a ufologia está na moda, quer porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, vê uma nave, vê um ET, aí vem a célebre pergunta que vale para tudo na vida, principalmente para esses estudos ufológicos e estudos chamados místicos, espiritualistas, magistas, ocultistas, dentro, inclusive, de algumas religiões. Para quê? O que você, cara pálida, vai fazer com essa informação? Né? Porque eles não perdem tempo com nada. Eles não vão, como muita gente quer e imagina, pousar na frente da Casa Branca, ou na frente da Torre Eiffel, ou aí no Rio Tejo, ou aqui em Brasília, ou Rio de Janeiro, para todo mundo ver. E não vão fazer aparições hollywoodianas. Eles têm mais o que fazer, tem um cronograma cósmico intra- e extraterreno a cumprir. Né? Então, dentro dessa experiência que eu tive, isso tudo ficou muito claro, sem precisar ser transmitido nada. Mas veio isso de uma forma muito clara, como se fosse mesmo uma transmissão, embora do jeito que nós conhecemos não tivesse ocorrido, mas muito claro e consolidado com respeito ao que algumas civilizações fazem aqui. Já há muito tempo, como eu e outros ufólogos aqui no Brasil citamos, nós dividimos o planeta com eles. Poucos são os que chegam aqui, a maioria já está aqui há muito tempo mesmo. Então, repetindo, isso tudo ficou muito claro nessa experiência. Tá? Ele que se apresentou com macacão prateado, o tradicional de sempre, do tipo nórdico, tá? Emitia uma luz e, principalmente, uma vibração muito poderosa, muito intensa, de muito amor e, ao mesmo tempo, compreensão e processo intuitivo e lógica. Tá? Você Ele se manifestou, ou seja, Paulo, ele transmitiu o nome, quem ele era, de onde vinha, qual o objetivo que ele aí é o que porquê tá. de ele estar ali. Sim. Isso aí ficou claro para mim nessa hora, e também alguns ufólogos, inclusive um grande amigo e irmão meu, Petit, coloca exatamente isso. Eu sou partidário disso, não só pelo que é colocado, pelo até raciocínio lógico dentro do processo, e principalmente por essa experiência que eu tive. Isso é uma questão de pura curiosidade humana. É o para quê. De onde você veio? Eu vim de Orion. Legal, e aí? O que eu vou fazer com essa informação? É só para satisfazer curiosidade? Satisfazer ego? Qual o sentido disso? Como já foi dito num contato, né, o princípio é esse, né, um contato que a pessoa civil estava dentro da nave e foi conduzida ao que foi dito a ela, né, uma moça. Vamos deixar você em contato com o número 1. Por quem é esse número 1? Você vai ver. E ela chegou diante do número 1. E na nave, ela perguntou justamente isso. Da onde você vem? De que estrela você vem? Que planeta você vem? Ela fez uma pergunta humana e teve uma resposta de um extraterrestre, de um ser cósmico. Um ser cuja civilização está milhares, talvez até milhões de anos na nossa frente, em termos evolutivos completos, evolutivos tecnológicos, científicos, conscienciais, espirituais, enfim. Ela recebeu uma resposta de um ET.
Ele respondeu para ela: eu não sei aonde você termina e eu começo. Como é que você quer saber ou vai entender de onde eu venho? Eu estou. Então, o raciocínio em termos de distância, deslocamento, perdão, universo, não tem nada a ver com o que a gente imagina que o universo seja. Temos muito a aprender ainda. Sim, sim. Então, o ET mesmo, de verdade, com uma exceção ou outra, e não como uma cartilha que está sendo desfilada por aí, ele não tem necessidade nem interesse de dizer de onde vem. Então, isso é uma questão relativa ao ego humano. Assim como o termo comandante de frota. Comandante é um termo militar nosso. Eles não usam Claro. isso. Né? Talvez seja pela nossa mente ainda linear, nosso raciocínio ainda linear, ainda não espacial, que seja a melhor forma de nós compreendermos. Aí, tudo bem. Inclusive, tem seres, muitos, que não são exatamente de fora, são daqui mesmo. Já falei isso em outra live anterior aqui. É só procurar no canal Quintessência, aqui da Cláudia. Que Sim. seres são até de origem de fora, mas são de natureza intraterrena. Então, em determinados trabalhos, como é que os seres às vezes se comportam? Não, o que eu tenho que ser realizado vai ser realizado. O alma aflita aí quer achar que eu sou de Sirius, que eu sou de Arcturus, que eu sou de Vega, que eu sou das Pleiades, que eu sou... Não estou dizendo que não tenham seres que venham de lá. Tem. Mas tem muitos casos assim, fulano quer achar que eu venho da estrela X, ótimo, ele pode achar o que ele quiser. O que interessa é executar um determinado trabalho, cumprir um cronograma cósmico. Esse ser humano aí acredita no que ele quiser. É mesmo. Né? Então, essa questão ufológica, né, a cada resposta, se é que temos alguma, a cada resposta que nós obtemos, surgem mais 10 perguntas. É verdade. Então, até como um astrônomo, astrofísico, que eu esqueci o nome dele agora, não guardo o nome desse cara. Ele é muito bom. Ele fez o remake da série Cosmos. A primeira série Cosmos foi o Carl Sagan, agora a segunda série Cosmos, alguns anos atrás, foi ele. Ele mesmo coloca a seguinte situação bastante interessante. A diferença do ser humano para um chimpanzé é de 2% de genoma. Esses 2% fazem com que o ser humano execute, pense, raciocine, sinta o que ele sente, o que ele faz, o que ele raciocina, o que ele constrói em relação ao chimpanzé. Não desmerecendo o chimpanzé está na etapa evolutiva dele, como o ser humano atual já esteve antes. Tá? O ser humano atual da quinta raça raiz, para cumprir as 7 raças raízes, na quarta ronda planetária deste orbe, aqui da Terra, né? Ele ainda é uma obra inacabada, o ser humano ainda não atingiu o Adam Kadmon, que muitos avatares já atingiram, por estarem muito na frente, né? Mas o ser humano vai atingir isso na 7ª raça. Nós estamos na 5ª sub-raça, indo para a 6ª sub-raça da 5ª raça, a raça ária. Então nós temos ainda um caminho pela frente, no sentido evolutivo, né? Então o ser humano ainda não está pronto. Então, dentro desse processo, temos essa diferença de 2%. Imagine uma diferença, que eu acho que é muito mais, mas vamos ficar com os 2% de nós em relação a essas civilizações. É como se fôssemos macacos para eles, praticamente. Sim, Tá? em relação a eles, é Com claro. toda deferência, com todo amor, e evidentemente que não todos, né? Todos cumprindo um cronograma de trabalho. Tá? A gente não sabe qual o contexto que o planeta e o sistema solar está inserido. Tá? Principalmente no quadrante da galáxia em que o sistema solar está, junto com outros sistemas.
E também uma outra questão, temos uma hierarquia excelsa, não só no planeta, que gerencia o nosso processo evolutivo, o reino mineral, vegetal, animal, hominal, suprahominal, físico e extrafísico, além das hierarquias dos planetas do sistema solar, do nosso sistema solar, que são altíssimas, fora do Logos, fora a do Sol, né? Evidentemente que seres de outros sistemas que transitam por aqui, pedindo, obviamente, permissão e autorização, como nós também, essas hierarquias também trabalham em outros sistemas, pedindo autorização para se inserirem aqui, e jamais fariam trabalhos como estão sendo expostos por aí, que a nossa hierarquia daqui faz com o pé nas costas sem precisar de auxílio externo. Esse auxílio externo vem em outro sentido. Na verdade, não é um auxílio, é uma interação de trabalho, né? Então, nós, ainda na limitação humana, ainda mais que usamos uma porcentagem pequena do nosso cérebro, estamos longe de compreender que tipo de trabalho eles desenvolvem no sistema solar inteiro, uma vez que Sim. já foi documentado vários e vários objetos pelo sistema solar todo, de grande porte, especialmente em Saturno, nos anéis de Saturno, enfim. Isso aí já é um outro papo. Então, essa experiência que eu tive foi muito marcante, que eles não só apareceram, como, de uma certa forma, a modo deles, eles transmitiram muitas coisas relativas ao que eu já posicionei aqui, e relativo até mesmo ao trabalho pessoal de cada um de nós que estava nessa ocasião. E nas ocasiões futuras, porque foi o primeiro de 4 acampamentos lá, e o contato se refez, não da mesma forma, mas eles se apresentaram como eles se apresentam, pelo menos nesse tipo de estirpe, em pares. Muito interessante isso, né? Enfim, isso é que eu posso compartilhar com vocês. Em verdade, o contato foi muito longo. Ele começa dias antes e continua dias depois. Percebemos um objeto acompanhando, né? Nós fomos de carro, né? 1.200 quilômetros para ir, 1.200 quilômetros para voltar, e à volta nós percebemos um acompanhamento. E num determinado ponto da estrada, já próximo ao rio, deu claramente meia volta e se retirou. Foi realmente uma experiência fantástica, só quem passa por isso entende, enfim. É verdade. Realmente muito intensa mesmo. Se foi antes e durante e depois da experiência, já tinha ali um propósito para acontecer daquela determinada forma, não é? Sim, sim. Até de acordo com alguns relatos que nós temos, quem tem um contato, ele já acontece na infância, já aconteceu com, com seus ascendentes e vai continuar pela sua descendência. Mesmo que isso, alguns elementos da família possam até nem se lembrar ou têm sempre vivências, de lembrança. A maioria não se lembra. Um fragmento ou outro pode vir à tona de uma forma espontânea, ou por sonho, ou por uma regressão hipnótica feita com a qualidade de um profissional competente, que esteja aberto a esse tipo de coisa, enfim. Exatamente. Paulo, e sobre as sagradas escrituras? Conforme até coloquei um pouco antes, eles estão aqui há muito tempo. E encontramos isso principalmente nos épicos antiquíssimos, em que as civilizações antigas trataram isso até mesmo com mito. E principalmente, hoje em dia, por parte da ciência, da arqueologia. Determinadas passagens, ou aliás muitas, que em verdade são narrativas, são consideradas mito ou ficção. E
vamos dizer assim, o início dessas civilizações antigas, como o Antigo Egito, a Antiga Índia, Tibete, China, etc., na verdade é um reinício do processo, onde a gente sabe que, com o passar do tempo, um ponto aumenta um ponto e um fato real vai tomando a forma de um mito, de uma história, etc. Nós sabemos que todo mito, toda lenda é baseada em um núcleo que aconteceu. Então, dentro disso aí, sabemos que existia uma outra humanidade muito antes, né? Sabemos pelos estudos, embora isso não seja aceito oficialmente, da Atlântida, etc. e tal, né? Nós temos a questão relativa aos deuses, como estão nos textos, convivendo entre os homens, né? Tanto que existe uma passagem, né, muito interessante, uma passagem muito interessante da Bíblia, né, do livro Hebreus, que fala mais ou menos o seguinte: preste atenção e valorizem a hospitalidade, porque a partir dela, sem os saber, hospedaram anjos. Então você pode hospedar um anjo e sem saber, né? Na verdade, pode ser um extraterrestre. Sim. Então isso maioria, né? acontecia muito na época antiga. E nós temos escrituras sagradas, como a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, dos profetas, da epopeia de Gilgamesh, na antiga Suméria, falando sobre os gigantes, falando sobre os Nefilim e os Anakim, falando que Anakim é o termo sumério para gigante. Ah, ok. É a mesma coisa, né? É a Sim. mesma coisa. Nefilim é o termo que está na Bíblia. E Nefilim, como a terminal IM já é plural, em hebraico, Nefilim já é plural. Então não existe Nefilins, né? Então, os Nefilim são o resultado daqueles 200 anjos que olharam para as mulheres terrenas e se encantaram delas. E deu origem aos Nefilim, pelo seu cruzamento, que são os gigantes que vagaram pela terra, fazendo atrocidades e tiveram que ser eliminados por conta dos outros anjos que testemunharam um desvio do projeto, né? E entraram em choque com esses outros rebelados e os mandaram para os infraeros, né? Isso é o que está na Bíblia. Sim, sim. Então, traduzindo isso a uma luz diferente, nós temos a possibilidade de algo relativo a uma interferência de fora do planeta aqui em civilizações antigas. Eu falei da Epopeia de Gilgamesh. É um livro que descreve com mais riqueza de detalhes do que a Bíblia o dilúvio. E nós temos aproximadamente 250 a 270 relatos sobre o dilúvio no mundo inteiro. No mundo inteiro. Até pelos índios norte-americanos, índios brasileiros, incas, maias, chineses, hindus, egípcios, enfim. Temos muitas histórias que são comuns, guardadas as proporções culturais e locais. A mesma história praticamente na cultura afro, dos egípcios, nos hindus, na cultura nórdica, escandinava, celta, enfim, em todos. O próprio Popol Vuh, que é o livro sagrado dos maias, fala sobre isso e fala da relação dos deuses, entre aspas, com o tempo, porque o tempo para os maias é um elemento vivo e é colocado no Popol Vuh, como em outros livros sagrados, que a seu tempo, né, com o movimento do tempo, eles retornariam
voltariam para as suas origens, sejam origens estas extra ou intra, e aflorariam e retornariam no seu devido tempo, no chamado retorno dos deuses. Isso está em todos os livros sagrados. E encontramos hoje em dia um número cada vez maior de, pelo menos, avistamentos em vários lugares do mundo. Guardando, obviamente, o que é fake, que hoje em dia é muito fácil produzir pelo meio digital. É uma fraude, mas mesmo assim existem elementos fidedignos registrados, com um aumento cada vez maior. Estamos já vivendo o início dessa época de um retorno dos deuses, sabe-se lá para quê, né? Cumprindo a promessa deles de retornar, seja agora, seja em algum momento futuro. Isso foi deixado para nós. E, perdão. Então, como é que nós vemos isso? Existe um livro que praticamente quase foi retirado da Bíblia, que é o livro de Enoque. Na verdade, é o livro de Ezequiel, porque Ezequiel, no Gênesis, cita Enoque. Enoque foi levado aos céus pelos anjos e pelos deuses num veículo de luz que é conhecido como Merkabah ou Merkavah, né? Isso é um elemento muito sério de estudo e prática de Cabalá avançada, né? Do veículo de luz que todo indivíduo tem. Um corpo de luz que não é desenvolvido, que nós esquecemos, né, que temos e que pode ser reativado. E isso é muito interessante, no mínimo interessante, é como se fosse um carro de Fórmula 1 que você tem na garagem, coberto por uma lona. Você se esqueceu que ele existe, que ele está lá, até que você descobre, tira a lona, se surpreende, aquele Fórmula 1 é seu, e que você sabe dirigir, só se esqueceu, né? E aos poucos você vai readquirindo o desenvolvimento do seu Merkabah, do seu veículo de luz. E, pelo que está no livro de Enoque, ele foi levado às divindades, principalmente a Metraton, em seu Merkabah. Um Merkabah que foi assimilado por outro Merkabah, de um ser de hierarquia mais alta ainda, e assim sucessivamente até, como se fosse a matriótica, uma série de bonecos dentro de um, assim chegando até esse ser excelso, né? Ou seja, isso realmente é desenvolvimento humano ou é uma tecnologia? Tudo indica que seja uma tecnologia. E tudo indica que nem tudo, em termos de locomoção, em termos de prática, no sentido deles, nem tudo é nave. Agora, alguns relatos de Ezequiel traduzem perfeitamente um objeto voador, fora a questão do Merkabah, né? As chamadas rodas dentro de rodas. Eu não me lembro o nome dele, tem muito tempo que eu vi isso eu volto e meio apresentado na ufologia, aliás, foi tão apresentado que já caiu em desuso. Um astrofísico, um cientista da NASA, traduziu para a linguagem técnica parte do livro de Ezequiel e ele montou uma nave, um volitador. A exemplo do que temos nos épicos hindus com respeito aos Vimanas, onde os textos aparecem até mesmo em sânscrito, com detalhes que, em verdade, são traduzidos como mantras, mas são detalhes técnicos. Tanto é que Oppenheimer, né, o que estava à frente para a criação da bomba atômica, ele mergulhou no Ramayana, no Mahabharata, ele mergulhou nos épicos indianos com respeito às armas dos deuses. Inclusive, ele chegou a ponto de ter que aprender sânscrito antigo, o Devanagari,
para, no original, entender melhor esse processo. E a partir daí a bomba atômica surgiu. A bomba atômica, segundo os indianos, é uma arma muito grosseira em relação ao que Brahmastra, que era a arma de Rama, né, quando Rama, querendo resgatar sua esposa Sita, entrou em guerra com um demônio chamado Ravana, do reino de Laka, e Rama, do reino de Kosala, se não me engano. Inclusive, esse demônio Ravana, ele era indestrutível e só conseguiu ser derrotado pelo Brahmastra, que era uma arma que incinerava regiões inteiras, destruía cidades inteiras, que tinha a luz mais poderosa que o Sol e que era usada quando, em último caso, com muita parcimônia. Tanto que Rama ameaçou Varuna, o deus das águas, que ele precisava atravessar o rio para chegar na ilha de Laka, morada do rei Ravana, né? Ele ameaçou jogar isso aí na água e Varuna cedeu, abrindo passagem para ele e suas tropas chegarem à ilha. Então, a abertura das águas, ela, em verdade, tem pelo menos 1.800 anos antes de Moisés. Nesse caso, descrito no épico indiano, né, no Ramayana. Não só o Ramayana, ele inclusive apontou a arma para o que é hoje o Rajastão, que era uma terra fértil e virou deserto até hoje, né? Inclusive com vitrificação de rochas, como encontramos no Mar Morto, nos sítios arqueológicos de Sodoma e Gomorra. Né? Vitrificação de rochas. E só uma temperatura altíssima, como um artefato nuclear, pode produzir vitrificação de rocha. Né? A única exceção é uma vitrificação de rochas no solo a partir da queda de um meteorito ou de um asteroide, o que não foi o caso ali de Sodoma e Gomorra. Tá? Mas temos outros lugares no mundo, até mesmo no Antigo Egito, em que determinadas áreas desérticas apresentam vitrificação de rocha. Pedaços de vidro que eram rochas e que foram vitrificadas. E não é a luz do sol do deserto que vai produzir calor suficiente para isso. Exato. Então, isso nós temos na Grécia, nós temos em Roma, nós temos na Índia, principalmente. Quanto mais antigo o processo, mais tecnológico parece ser. Muito interessante isso. E é mesmo. Há muita Então, coisa ainda por descobrir, né? Agora, como tudo foi feito, ainda não se sabe ao certo, né? Nem com pois é. pesquisas. Talvez com Então, algumas pesquisas mais aprofundadas, não sei, talvez chegue a algum resultado. isso aí aos poucos se chega. É preciso também que as pessoas, principalmente a ciência, o que já está acontecendo de uma forma muito tímida, mas está acontecendo, abram a mente para outras possibilidades. Né? A questão é que a ciência atual, extremamente materialista, precisa de provas e provas e provas. Sim. Então, enquanto o laboratório não der o aval, além de um esquema ou teorema matemático, né, nada se tem por enquanto. Apesar dos achados, que em grande maioria são inexplicáveis, além de outros achados que não vieram a público e não vão vir tão cedo. Existe uma gama de elementos aí muito interessante. E o livro de Ezequiel, na Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, tem uma passagem, eu vou ler aqui rapidamente. Sim. Olhei e vejo que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um esplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência e tinha a semelhança de homem. Né? Então, isso aí cabe em muitas interpretações, inclusive
interpretações de seres que estavam se manifestando aqui de origem ou do sistema solar ou de fora dele, né? Isso é real e não se sabe a origem disso, mas são questões que, para o Vaticano querer tirar livros como esse do cânone, né, é porque existe algo muito sério que eles, obviamente, não querem que venha à tona, a exemplo até do Terceiro Segredo de Fátima, que até hoje está pendurado aí e não se tem uma conclusão a respeito, porque não se expõe isso aí. E todos os papas, quando eles assumem, a primeira coisa que eles fazem é ter acesso a esse Terceiro Segredo de Fátima, e todos eles, sem exceção, não quiseram passar. A exceção foi João Paulo II, que passou um trecho pequeno, não passou tudo, né? Que parece ser algo muito sério. Alguns dizem aterrorizante. Mas como aterrorizante se ninguém leu? Só eles, né? Então, deve ser, no mínimo, algo muito sério e ponto. E o mais interessante de Ezequiel, ele foi bisavô de Noé. Ele foi da 7ª geração a partir de Adão. Então, ele foi pai de Matusalém, foi avô de Lameque e bisavô de Noé. Por que eu estou dizendo isso? Porque Noé, quando nasceu, brilhava. Brilhava. Os olhos de Noé brilhavam. E Lameque desconfiou, foi cobrar da esposa. Você andou se engraçando com algum deus? E Enoque apareceu para ele e disse: fica quieto, entre outras palavras, fica quieto, cala a boca, que você não sabe de nada, ele tem uma missão, ele é um ser especial. Né? Então, só isso aí já cria um leque de especulações enorme, mas com um cunho, um núcleo, uma raiz possivelmente ufológica. Tá? É, no mínimo, muito interessante isso. E voltando à Índia, como nós encontramos no Antigo Egito também, né, a chamada luta do bem contra o mal, temos sempre essa luta, entre aspas, esse conflito com os deuses, chamada Guerra dos Deuses. Inclusive, o Brahmastra, essa arma épica do Ramayana, tinham duas versões. Uma que podia destruir cidades e regiões inteiras, e uma outra que podia destruir o planeta inteiro, de uma só vez. Aí nós começamos a lembrar, né, do upgrade da bomba atômica, que é a bomba de hidrogênio e a bomba de cobalto. Basta uma para destruir o planeta. Né? Projeto esse que foi abandonado há muito tempo, por razões óbvias. Né? Então, nós começamos a traçar paralelo entre elementos que são muito antigos, milenares, por que não dizer ultra ou transmilenares, e interpretações diferenciadas de livros sagrados, de uma forma imparcial, né? Sem um viés de fanatismo, muito menos, óbvio, sem um viés totalmente religioso e também sem um viés cético, ortodoxo. Né? Existe o ceticismo saudável, e existe o ceticismo onde o indivíduo já está predisposto a negar tudo antes de você dizer. E existe o fanático, que, pelo amor de Deus, esse ninguém merece, eu acho o pior elemento dentre todos. Né? Então, num trabalho em interpretação mais imparcial, podemos chegar a algumas conclusões surpreendentes, embora não sejam, nem de longe, conclusivas. Né? É preciso ter muito pé no chão com respeito a isso. E mais, existem elementos em livros sagrados que são iniciáticos, que nenhum livro sagrado é escrito ou pode ser interpretado de forma literal.
Existem códigos ali dentro. Na Torá, então, que é o Velho Testamento, existem códigos gemátricos, de pura numerologia cabalística. Né? E é só Além para de quem os outras consegue formas de instrução. decifrar, né? Não é Pois toda a é. gente consegue. Então, não dá para decifrar o pé da letra ou reproduzir que nem papagaio o pé da letra que está escrito ali. É preciso que se mergulhe fundo e capte o espírito da coisa que só o intuitivo pode captar. Exatamente. São livros de muito conteúdo, de grande extensão de conhecimento e que nem toda a gente que os lê consegue interpretar o que está exatamente ali. E há com certeza até certo palavreado que dificulta o entendimento do que está ali escrito, não é? Tem que ser... Exatamente. Conseguem ouvir? Pessoal, eu peço, se tiver alguma pergunta aqui para o nosso convidado Paulo Giannuzzi. Estou aberto às perguntas, vamos dinamizar. Exato, possam fazer agora, que dá ainda tempo, antes do nosso amigo ir embora. O Paulo tem a seguir uma outra live, não é? Certo? No seu canal, não é, Paulo? Não entendi, desculpe. O Paulo tem uma live agora a seguir no seu canal, né? De meditação, certo? Na verdade, toda terça-feira à noite, inclusive Sim. você recebeu, é feita uma corrente de meditação de cura. Exatamente. Eu faço toda terça-feira à noite. Então, eu preciso ser um pouco mais cedo para me recolher, me preparar e executar esse trabalho, que todos estão convidados. Com certeza. Só sintonizar a mente no sentido planetário, logo mais, e pronto. Exatamente, Paulo, vai ser bem interessante e todos nós precisamos, inclusive o planeta também assim, né? Que está em transformação, né? Principalmente. Então, sobre a ufologia, que é o nosso tema de live, com as Sagradas Escrituras, elas realmente estão interligadas, elas ligam-se entre elas, né? De alguma forma, né? Porque a ufologia, Sagradas Escrituras, que já naquela época bem antiga, já eles, esses deuses, descreviam conforme o que viam, conforme nós, muitos de nós, a vista nos dias de hoje. Então eles já desenhavam, já interpretavam lá da forma deles, do entendimento que eles tinham na época e até para a época, apesar de antiga em relação à nossa, que é mais recente, mas eles já tinham um entendimento muito abrangente daquilo que eles observavam e todas as escrituras que eles fizeram, que realmente são documentos importantíssimos e de muito estudo e muito aprendizado, não é? Exatamente. Embora a maioria fosse simples, analfabetos, eles tinham um processo intuitivo bem mais desenvolvido, independente até de crença, alguns deles. E fizeram esses registros. Conforme viam, né? Agora, tantos e tantos deuses que passaram já até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, quem sabe até em nível místico que poderá ainda existir algum, só que não temos talvez essa visão ou essa busca de nós podermos até sabermos se realmente ainda algum existe, porque existem muitos intraterrenos que também estarão com certeza lá alguns ditos deuses que se apresentavam na superfície da Terra, né? Sim, com certeza. Hoje, a maioria desses deuses está nas camadas dimensionais subterrâneas. E são eles que gerenciam ou ajudam em muito, mais de 90%, a gerenciar todo o processo de vida aqui. Né? Quando eles se retiraram, entre aspas, por conta do decídio Atlante, da queda da humanidade, a queda de vibração, a partir daí o que era aberto passou a ser oculto. Só pelo aspecto meritório e hercúleo, ou seja, ganhar o pão do seu dia com o suor do seu rosto, que começou, né, a todo conhecimento ser oculto. Conhecimento esse que já quase destruiu na Atlântida o planeta 2 vezes. E pelo que foi descrito aqui do épico Ramayana, né, conhecimento, não só ligado a armas como a outras coisas, muito bem oculto, até que a humanidade retornasse
a um ponto de elevação consciencial, mental, para, sem prejuízo algum, lidar com esses conhecimentos, onde a maioria está escondida ainda no Tibete e no Antigo Egito. Por exemplo, Paulo, como é que nós podemos chegar à conclusão de que realmente possam ainda na intraterra existir esses deuses, né? Porque algumas pessoas relatam que têm acesso à intraterra, que viram alguns seres já exatamente com alguma descrição parecida que o Paulo presenciou com esse colega nessa vigília, né? Agora, como é que nós podemos diferenciar um Deus de um ser intraterreno normal sem ser analisado como Deus? Como é que nós podemos distinguir essa diferença de uma para a outra? Prática. Com a prática no processo intuitivo e psíquico, você começa, por sensibilidade, a diferenciar as frequências. Uma frequência vibratória, por exemplo, não pode se camuflar durante muito tempo, porque existem muitos elementos de baixa frequência que se camuflam. E muita gente acaba embarcando, acredita, etc. É preciso ter um que a gente chama pé atrás e ser mais criterioso com respeito às nossas sensibilidades, né? Com respeito a essa vivência. Com o tempo, você vai saber identificar pela vibração, pelo teor vibratório. O que eu posso adiantar é que seres intra e seres extra têm uma vibração completamente diferente a tudo o que você possa imaginar dentro do âmbito de manifestação metafísica, astral, espiritual da própria Terra. É outra vibração, completamente diferente. Então só quem passa pela experiência é que poderá distinguir o que é uma e o que é outra, sentindo as duas, diferentemente das épocas. Algumas pessoas elas não complementam devidamente esse trabalho de desenvolvimento sensitivo, psíquico, e identificam, vamos dizer assim, muito rápido, ou rotulam muito rápido determinadas vibrações. É preciso ter cuidado com isso. Né? Não tem jeito, é só a prática, o trabalho que vai identificar uma vibração da outra. Os propósitos, a forma como se comunica, também influencia muito, enfim. Mas principalmente a vibração. Teve um caso aqui de uma grande amiga minha, que é uma expertise em regressão e trabalho com abduzidos. Se ela me permite, eu vou colocar aqui um amigo dela, que lida com esse tipo de coisa em termos sensitivos, psíquicos, etc., que falou para ela certa vez: olha, eu conheço de tudo nessa parte, já experimentei de tudo. Agora, esse tubo de luz azul que está do teu lado, eu não sei o que é, não tenho a menor ideia do que seja e não quero nem saber. Então ele tem visão, tem essa abertura de visão para entender as energias que nos circundam, né? Não precisa chegar a esse ponto, mas o mínimo de meditação e trabalho sério com respeito a isso vai afinar os seus sentidos. É verdade. E também de acordo com o seu propósito, a sua vibração. Vibração atrai vibração. Sim. Então, se você tem uma vida desregrada, se você tem pensamentos densos, negativos, de frequência baixa, pensamentos egóicos, emoções egóicas, não nutre sentimentos, enfim, tem uma vida mais material e egoística, é esse tipo de vibração que você vai atrair. Você vai querer, dentro desse pormenor, ligado ao materialismo, ter contato com um ser como Astar Sheran? Não, é afinidade vibracional. É verdade, tem tudo a ver. Não tem que ser perfeito, ou santo, ou monge. Nada disso. Muitos têm um núcleo interior que, ao tocados, viram justamente a sua vibração. Né? Tem isso também. Agora, os que insistem vão se afinar com a frequência mental deles.
Por exemplo, quando o Paulo teve essa experiência intensa de sentir a vibração através do seu colega que lhe deu a mão para o ajudar na situação em que ele estava, como se estivesse ali, estátua, né, vibratória ali, que não deixava andar nem para lá nem para cá, nem dizer palavra, né? Nesse momento que você sentiu essa frequência intensa em você através dele, naquele momento, quais foram os seus pensamentos, se nos pode dizer? O que é que no momento percepcionou ou de Não, alguma forma com não essa teve, vibração você não ativou teve, algo em você de não alguma... teve, não teve mental concreto, não teve Nada. raciocínio lógico, questionamento. Então, você é envolvido pela vibração, você se permite envolver, você está num outro nível de assimilação de informação, de conhecimento. Então, não existe um questionamento, pelo menos no meu caso, ali naquele Claro. momento, não existia um questionamento. Foi uma ligação direta com o intuitivo, né? Ou seja, você resolve a equação sem passar pelo desenvolvimento. Incrível isso. É. Porque geralmente as pessoas que passam por essas experiências que são imensas e diversas umas das outras, algo acontece a partir dali com elas, ou seja, a vida muda, já não é a mesma, a pessoa tem uma visão totalmente diferente das pessoas, das coisas e do mundo, e da própria vida em si, né? Alguma coisa é ativada nela, uma sensibilidade, O uma que é intuição, ativada nela? O que sim, é ativada numa pessoa, num contatado, ou alguém que teve uma experiência psíquica, metafísica, mística, espiritual intensa? Energia Kundalini. Abduzido, a energia Kundalini é mexida. Não é uma coisa proposital, é uma consequência do sim, processo. Contatado é a mesma coisa. Quem teve uma experiência, vamos dizer assim, religiosa, mística, espiritual, também é Kundalini que, uma vez trabalhada e se eleva, né, e começa a abrir os chakras, que vai te dar essas condições de transformação. Não existe abdução contato sem que, em nenhuma outra experiência, em outro sentido, fora ufológico, que não mexa com Kundalini. Isso não existe. com certeza, é o fio condutor, né? Que nos Sim, liga a tudo, ao fim e ao exatamente. cabo. É essa a essência que somos nós todos, né? O Paulo já teve alguma experiência dentro de alguma nave que tenha lembrança disso? Por exemplo, quando isso acontece dessas frequências, a pessoa vai sempre às naves. A maioria das vezes vai, né? Ou não tenha lembrança disso. Não, eu particularmente não. Com respeito a esse teor específico, não. Pelo menos ainda. Exatamente. Muitos de nós vamos, mas não temos. Ou já tive, não me lembro, ainda não aflorou. Exato. É, é, é. Hoje em dia, o Paulo sente alguma vibração de algum ser, de alguma energia, ente querido, qualquer frequência espiritual? Não entendi a pergunta, desculpe. É que está dando delay aqui. Ah, ok. Eu estava a perguntar se o Paulo, nos dias de hoje, depois da experiência que teve, se consegue sentir alguma frequência espiritual de um ente querido, de algum ser que o acompanha. Sim, sim, volta e meia, sim. Em verdade, são eles que se deixam perceber. É diferente, né? Volta e meia existe um elo que não é mais tão frequente ou intenso como antes, mas Sim, existe. exatamente. Todos nós, ao fim e ao cabo, temos companhia sempre à nossa volta, quer queiramos ou não, e aqueles que estão dispostos a isso e que acreditam e que realmente as energias existem, têm em todo lado, têm uma afinidade mais forte, né, em conexão com a espiritualidade. Aqueles que não acreditam podem ter, mas talvez não intensa, por ainda não se permitirem dar esse passo para essa abertura, né, de conexão com a espiritualidade. Mas Sim. tudo tem um tempo e um propósito. Todos nós temos um tempo aqui, uma missão realmente de vida para cumprir, como a Paulo já referiu atrás, e que nós temos é que descobrir nós mesmos o que é que estamos aqui a fazer, qual o propósito de cada um, né? Todo mundo, para um lado ou para o outro, tem um papel a cumprir, né? Todo mundo tem um papel a cumprir.
Então, não existe nada por acaso, a gente está cansado de saber. E outra, que é o principal, você está encarnado neste momento planetário de transição de eras, você, melhor dizendo, escolheu estar encarnado neste momento planetário, nessa transição de eras, algum motivo sério tem por trás. Então, não desperdice a sua vida. Embora possa ser doloroso e trabalhoso, dê prioridade ao que é realmente prioridade na sua vida e não se deixe cair em armadilhas e distrações. E no momento que você se definir, se decidir nesse processo, o que vai aparecer é armadilha e distração, cada vez mais. É de propósito, faz parte do processo, mantenha-se firme. Exatamente, são os tais desafios da vida, né, Paulo? Nós Sim, temos que ter hoje em dia essa... é muito intenso. Sim. Nós termos que ter essa dedicação e esse foco, como o Paulo diz, de não haver as tais distrações, ou seja, você quer atingir um objetivo para a sua vida, então vá em frente. É natural que haja esses desafios pelo caminho, como o Paulo refere, dessas distrações para nós não irmos na direção que nós queremos atingir. Seja o que for, em qualquer parte, fator da sua vida. Então, acima de tudo, o mais importante mesmo, apesar de estarmos aqui na matéria, na fisicalidade, mas o importante de tudo é termos sempre um pouco do nosso tempo diário em conexão com a espiritualidade. Isso vai fazer com que cada um de nós faça a estreitar mais o laço com eles e eles, sim, de acordo com a nossa percepção e o sabermos nos abrir para a experiência, podermos percepcionar mensagens, ter a intuição mais aflorada de podermos receber esse conhecimento que eles têm sempre a nos passar. Portanto, mesmo que vocês digam, isso não é assim, ou a meditação não é grande coisa, não dá nada, dá, mas tem que ser, é um processo contínuo. Eu digo muitas vezes, Paulo, como nós alimentamos o nosso corpo físico com comida, com alimento que nos nutre em todos os níveis, temos de alimentar a nossa alma, né? Fazer conexão diária com eles. Isso vai permitir que a gente estreite mais o laço energético de conexão. Com o tempo, vocês vão ter a percepção mais aguçada, mais desenvolvida, para poder escutá-los intuitivamente ou por canalização. Há tanta forma, tanta maneira, que eles chegam a cada um de nós de formas diferentes, de acordo com o grau de entendimento que cada um tem, né? É um nível de evolução também, porque nós estamos numa grande escadaria. Eu digo sempre este exemplo: uns mais abaixo, outros também, outros mais acima, outros já chegaram quase lá, né? Então estamos todos nesse caminho de Os evolução. egípcios chamavam isso de escada de Ra. Escada de Ra, ok. E os que estão num degrau inferior, por ignorância, criam as situações desafiantes que quem está no degrau acima precisa passar para subir mais um degrau, e assim sucessivamente. Estamos todos nessa caminhada. Então, o mais importante é, além da nossa vida diária, que possamos fazer as nossas tarefas, a nossa profissão, o nosso trabalho, colegas, família, filhos, marido, esposa, enfim, tudo. Mas não deixar de lado aquilo que nos conecta, como eu por vezes digo, à fonte divina que tudo é. Está lá o conhecimento todo. Basta acedermos. Como é que nós acedemos? Com a prática diária, com o entendimento de nos conectarmos e abrir o nosso coração. Estamos aqui, queremos receber informação. Eu estou disposta ou disposto a receber o vosso comunicado, o vosso conhecimento, o que tem para me passar, então que seja passado de acordo com o meu entendimento, com o meu grau evolutivo. E assim é. Então, à medida que vamos subindo os degrauzinhos, vamos também aplicando em estudos, lendo bons livros, como o Paulo referiu aqui, vários livros, né, que possamos também, de alguma forma, lê-los, adquiri-los e podermos absorver bom conhecimento. Isso vai ajudar mais a ter esse discernimento de começarmos a ser pessoas mais cultas, com mais conhecimento e termos um horizonte que vai assim alargar para os lados, não vê só assim a direito,
abre para os lados. E aí sim, amigos, aí temos um leque de possibilidades de contato com eles, de variedíssimas formas que existem, que eu inclusive já dei algumas nas lives. Vocês até podem fazer várias práticas, além da meditação, que tem que ser diária, como por exemplo, vou dar aqui rapidamente algumas técnicas. A técnica é sempre a mesma. Vocês é que usam várias ferramentas diferentes. Pode ser através da chama da vela, fixar o olhar por 5 minutos. Não podem piscar os olhos. Eu sei que ao início é difícil, mas vocês vão percepcionar coisas incríveis à vossa frente. Quando piscam, veem, têm visões. Isso é com a prática, não é quem faz um dia ou dois e já está vendo tudo. Não. É tudo com um grau de entendimento, de evolução, de insistência, persistência, dedicação diária. E outra é através do espelho, que eu gosto muito dessas duas técnicas principalmente, além da meditação que vocês podem fazer, que vai abrir-vos muito a vossa mente, mas têm que se entregar à experiência, ou seja, não estejam ali só, por exemplo, Paulo, pronto, ok, estou aqui, agora que venha a informação até mim e já está. Não, não é assim. Quando nos entregamos a algo maior em relação a nós mesmos, então temos que ter uma entrega total. Quando eu digo entrega total, é exatamente o quê? É estarmos ali dispostos, tranquilos, descontraídos, com a mente a zero. Eu sei que é difícil a mente a zero, porque é uma mente zen, como chamamos aqui, que tem que eliminar os pensamentos todos do vosso dia a dia para vocês estarem naquela sintonia de harmonia ali, estão ali. E com a prática vai chegando-vos coisas, sussurros, aquela vozinha intuitiva, interior, não é dentro dos vossos ouvidos, não é nos ouvidos, como nós expressamos aqui e ouvimos a nossa voz, comunicando um com o outro, mas sim, como eu digo muito, é dentro da nossa cabeça. É estranho o que eu estou a dizer, mas é assim que funciona. É dentro da mente, é incrível, é impressionante, mas é assim que é. Que nós ouvimos mesmo, ou seja, nós ouvimos sem ouvir. É estranho, não é, Paulo? Ouvimos sem ouvir. Mas A quem. informação vem em blocos. Exato. E não Exatamente. vem justamente ecoando dentro da cabeça. Você não ouve, enfim. Ela simplesmente ecoa dentro da cabeça, em blocos, não é como nós entendemos verbalmente. Naquele átimo você já entendeu, captou tudo. É, os blocos de informação, como lhes chamam. E aí, esse processo tem que ser contínuo, tem que ser diário, mesmo que vocês façam 5 minutinhos do vosso dia a dia, é importante esses 5 minutos. Se não têm tempo para mais, né? Então os 5 minutos é o indicado para toda a gente. E aí, pessoal, eu agradeço imenso quando vocês passarem por essas experiências que possam partilhá-las connosco aqui no chat desta live. Porque vocês vão se surpreender com as coisas que podem vivenciar. Há momentos em que podem vivenciar algo, sentir, ouvir. E há outros momentos em que não acontece nada. Como eu digo, e é verdade, Paulo, e nós sabemos, o telefone toca de lá para cá. Não é quando nós queremos, não. Alô, estou aqui, podem passar a informação. Exatamente. Então, é deixarmos fluir essa corrente energética e deixar que eles venham até nós passando esse conhecimento. A maioria do conhecimento que eles passam é para nós podermos passar para a humanidade. Não é uma coisa individual, pessoal nossa. Por vezes é, mas a maioria do conhecimento eles querem que a gente passe para a humanidade. Então, se a sua função ou a sua missão de vida for como o Paulo, for como eu, como tantos youtubers que há, com canais maravilhosos também, que passam a informação através do que recebem intuitivamente, ou canalização, seja como for, ou psicografia, através dos canais, né? Eles são, entre aspas, empurrados no bom sentido de passar essa informação para a humanidade. É essa a missão que eles têm. Então, vamos descobrir cada um de nós a missão que nós temos. E essa descoberta está dentro de nós mesmos. Nós vamos acessar com o tempo, com a prática, com a dedicação, através dos seres de luz. Eles é que nos vão passar essa informação. Não é A, nem B, nem F, nem C, nem Beltrano ou Ciclano. Somos nós. Nós temos toda a informação contida dentro de nós mesmos, porque ao fim e ao cabo somos todos seres de luz. Estamos só aqui numa passagem, num trabalho terreno,
todos sim para a evolução, mas todos com uma missão e um propósito maior em relação à vida que nós levamos aqui no dia a dia, que é uma vida física, material, como a Paulo disse, coisinhas mundanas. Então, a missão que cada um cabe a nós é muito maior do que isso, mas muito maior. E nós vamos descobrir com eles. Conectem-se todos os dias lá para cima. Paulo, eu peço que possa dar-nos as suas considerações finais a todo o pessoal aqui em casa. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia, pelo convite. Espero poder estar aqui outras vezes futuramente. É um prazer estar aqui. E a todos vocês, principalmente, que aqui estiveram até agora, nos ouvindo, nos apoiando, prestigiando. Muito obrigado a todos. E lembrem-se, não lute contra as trevas, lute a favor da luz. Muito obrigado. É o mais importante. Nossa, que maravilha. Maravilhosa mensagem. Gratidão, Paulo, de coração para você, amigo, e para todos vocês aí em casa que nos assistiram até ao final desta live. E com certeza voltaremos com mais uma jornada de conhecimento. Então eu desejo a todos uma ótima noite e até uma próxima jornada de conhecimento, mais uma vez. Tá bom? Um beijinho e ótima noite a todos. Gratidão, Paulo. Obrigado, eu que agradeço.